Da mesma maneira que nós buscamos referências para as nossas medidas, nós fizemos isso para a entalpia, fizemos isso para a entropia, nós fazemos o mesmo para a energia livre de Gibbs. E, portanto, nós damos o nome de energia livre de Gibbs padrão. Mas o nosso ponto de partida é que nós estamos trabalhando com uma função de estado. E como função de estado, nos interessa apenas o estado inicial e o estado final. De forma que eu posso escrever a minha equação da função de Gibbs relacionando a variação da entropia da variação da entropia para um processo a temperatura constante. O resultado desse trabalho algébrico resulta que eu posso escrever, da mesma maneira que eu escrevi para a entalpia e a entropia, a representação deste processo para uma condição padrão. A condição padrão é a mesma daquela que nós utilizamos até então, que é o processo que ocorre a 1 bar. Essa equação, então, nós podemos reescrevê-las utilizando o subíndice, essa bolinha, que representa o estado padrão de 1 bar, e para uma reação química nós utilizamos o subíndice, o R, para representar um processo reacional. E neste caso, então, para a energia livre de Gibbs, as entropias e as entalpias padrão de reação, elas vão se combinar para resultar na energia de Gibbs padrão da reação. Nada mais justo, já que a energia livre de Gibbs é a combinação dessas duas funções. E nós vimos que para uma reação química, a variação de entalpia e a variação de entropia para reações químicas, considerando que são funções de estados, e para uma reação química, o estado inicial nós damos o nome de reagente, o estado final nós damos o nome de produtos, é a somatória dos componentes presentes no seu estado inicial e a somatória dos componentes no seu estado final, respectivamente, tanto para a entropia quanto para a entalpia. De maneira que a resultante para a energia livre de Gibbs padrão vai se dar da mesma maneira como a somatória das energias livres de todos os componentes presentes nos reagentes e de todos os componentes presentes nos produtos. Nada muito complicado até então, correto? E da mesma maneira que nós buscamos referências para a entalpia, buscamos referências, da mesma maneira que nós buscamos um estado referencial para a entalpia, buscamos um estado referencial para a entropia, nós também temos um estado referencial da energia livre de Gibbs, baseado na energia de Gibbs de formação. A definição para a energia livre de Gibbs a energia livre de Gibbs de formação, ela é fundamental na busca desse estado de referência, né? Porque ela é definida como a energia livre de Gibbs padrão da reação de formação de um composto a partir dos seus elementos nos respectivos estados de referência, de maneira extremamente similar à entalpia, tanto que, por convenção, para a energia livre de Gibbs, todos os elementos em seu estado padrão, o oxigênio, o O2, o H2, o grafite, eles apresentam a mudança de formação de energia livre de Gibbs padrão igual a zero, ou seja, o valor para a energia livre de Gibbs de formação para esses compostos nos seus estados padrão de 1 bar terá um valor nulo, zero. Todos os outros compostos serão tabelados a partir desses valores referenciais dos seus estados padrão dos compostos elementares. Depois dessa convenção, nós podemos, então, determinar a variação de energia livre de Gibbs para qualquer reação química. Vamos tomar um exemplo mais tradicional. Essa reação está vindo e voltando constantemente nos nossos exemplos. Ao final, vocês vão estar com os valores já internalizados com vocês. Mas vamos lá. Determine o valor de ΔG a 298 Kelvin o bar para a reação de formação de água a partir de hidrogênio e oxigênio.
Nenhum outro dado termodinâmico é dado aqui nesse exercício, de maneira que nós temos que buscar esses valores nas tabelas termodinâmicas, nos apêndices, nos finais de livros de termodinâmica. Se vocês forem lá, vocês vão encontrar as entalpias, as entropias e as energias livres de Gibbs de formação de cada um dos compostos. Veja que os compostos, no seu estado, note que todos os elementos em seu estado padrão, né, o gás diatômico, o hidrogênio e o oxigênio, eles têm por convenção tanto a entalpia quanto a entropia, a energia de formação zero. De posse desses valores, podemos trabalhar. Vamos começar primeiro buscando a variação de entalpia para o processo. Nós sabemos que, lá da primeira lei, a variação de entalpia é a diferença entre estado inicial e estado final. O nosso estado inicial é a mistura reacional hidrogênio mais oxigênio, e no estado final é a minha água. Desenvolvendo essa equação, colocando e levando em consideração os coeficientes estequiométricos de cada um dos componentes do meu sistema reacional, eu chego a um valor de menos 571,66 Joule por Kelvin. Esse é um processo exotérmico, né? Lembre que um dos exemplos que eu falei foi que a queima de hidrogênio é altamente explosiva, né? Um processo exotérmico. Vamos calcular agora a variação de entropia para o processo. Da maneira similar, a diferença entre o estado final e o estado inicial, levando em consideração a entropia padrão a 298 Kelvin de cada um dos componentes da minha mistura reacional, e substituindo os valores que eu encontrei nos apêndices no final dos livros de termodinâmica, me leva a uma diminuição de entropia de menos 326,7 Joule por Kelvin. Sabemos que para reações químicas a variação de energia livre de Gibbs para o processo se relaciona com a entalpia e a entropia, a temperatura constante. Substituindo os valores que nós determinamos para a entalpia e a entropia nessa equação, considerando a temperatura constante de 298 Kelvin, resulta numa variação negativa de 474,26 kJ. E, de fato, nós sabemos que a reação de queima de hidrogênio é um processo espontâneo, o que indica que esse processo ele é espontâneo. Nós poderíamos calcular também a energia de Gibbs a partir dos dados tabelados, sem ter que calcular de antemão a variação de entalpia e a variação de entropia, porque nós tínhamos os valores de formação de cada um dos compostos que a gente buscou nos apêndices. Então, poderia ter sido mais rápido, mas eu fiz a questão de mostrar o caminho mais longo primeiro. Nós sabemos que a variação de energia livre de Gibbs para uma reação se dá entre o estado final e o estado inicial do meu sistema, nesse caso composto por produtos e reagentes, levando em consideração cada um dos componentes, levando em consideração cada um dos coeficientes estequiométricos e substituindo os valores, sabendo que a energia livre de Gibbs para meus elementos no seu estado padrão é zero, então esse termo vale zero e esse termo vale zero, simplesmente substituindo, chegamos a um valor de menos 474,26, é um valor idêntico ao anterior.